sempre quero estar. Tudo que eu preciso, Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Bem junto a Ti, Jesus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito bem-vindos à nossa semana de oração Perguntas de Deus. Você é muito bem-vindo aqui ao canal YouTube, o canal do YouTube Apocalipse Oficial, o canal onde nós estamos transmitindo toda essa semana de oração. Que Deus seja louvado pela sua decisão de participar mais uma noite do estudo da Palavra do Senhor. Nós já estamos então na quarta noite dessa semana de oração, já estamos falando aqui de vários temas, várias perguntas que Deus fez então ao longo de toda a Bíblia, para que nós pudéssemos refletir naquilo que Deus espera de cada um de nós. E essa noite não será diferente. Nós estaremos aqui em oração. Você pode fazer os seus comentários aí pelo chat,
mandar o seu pedido de oração, que durante todo o dia nós estamos orando por você, orando pelo seu pedido, para que Deus possa ter misericórdia de nós. E hoje não será diferente, nós iremos estudar mais um tema muito importante, ainda no Velho Testamento, a última mensagem então, das perguntas de Deus baseadas no Velho Testamento. E então logo após nós começaremos a meditar um pouquinho nas perguntas que Jesus fez no Novo Testamento. Como eu disse para você, essa semana está sendo uma semana bem eclética, ou seja, estamos tratando de vários temas que são importantes. Não estamos tratando de um único tema, tratamos de justificação pela fé, tratamos depois da missão individualmente, depois tratamos da missão como igreja, e hoje nós iremos tratar de um outro tema que com certeza Deus falará ao seu e ao meu coração. Para isso eu gostaria de pedir, por favor, que mais uma vez nós curvássemos a nossa fronte e tivéssemos uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, colocamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos, reconhecendo a Tua soberania sobre nós, reconhecendo o nosso estado pecaminoso, pedindo por favor que o Senhor aceite o nosso clamor nessa noite pelo perdão dos nossos pecados, e de maneira muito especial oramos pelo derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Somos pecadores e precisamos da Tua influência a cada momento, influenciando a nossa mente e o nosso coração para que tenhamos vontade, desejo de servi-lo e de amá-lo cada dia mais. Por favor, Senhor, transforme as nossas vidas. Alcance o lar de cada pessoa que está assistindo a esta semana de oração nesse momento. Que as suas bênçãos sejam copiosas sobre todos nós. É o que nós pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos então abrir a nossa Bíblia. Vamos então ao livro de Jeremias. Jeremias, vamos estudar hoje o capítulo 2 do livro de Jeremias. E nós iremos então ler alguns versos aqui do capítulo 2 do livro de Jeremias. E o verso base para a nossa meditação encontra-se no verso 11. Por favor, então abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2 e no verso 11. Na minha versão aqui na palavra do Senhor eu leio da seguinte forma: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. A palavra chega até nós, e a pergunta de Deus nessa noite para nós, que foi feita ao passado e chega ao nosso coração, é: por que vocês me trocaram? Por que vocês me trocaram? Veja, vamos contextualizar aqui o que está acontecendo. Quem era Jeremias, o ministério de Jeremias, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa pergunta e as demais que serão feitas ao longo desta mensagem. Bom, Jeremias foi um profeta de Deus que com uma missão muito especial. Você sabe qual é a missão de um profeta, meu querido? Veja, muita gente confunde achando que a missão de um profeta é prever o futuro. Não, isso não está correto. Muitas vezes sim, o profeta tem visões de algo que vai acontecer no futuro, mas a principal missão de um profeta é repreender o povo para que o povo não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quando o povo está indo muito para a direita, Deus levantava um profeta e fazia: olha, pregue para o meu povo para que eles voltem aqui para o centro. Quando o povo se desviava muito ali para a esquerda, Deus levantava um profeta novamente: repreenda o povo para que eles voltem para o centro, para que o povo pudesse ter então certeza e clareza do caminho que eles estavam seguindo. E assim não foi diferente na vida do profeta Jeremias, um profeta então que profetizou, repreendendo o povo durante um período de 40 anos e clamando ao povo que se entregasse a Deus e buscasse um reavivamento e uma reforma espirituais na vida. Veja aqui, Jeremias, ele pregou num momento muito difícil do período ali de apostasia de Israel. Na verdade, é um período de apostasia sem paralelos na história de Israel. Haja vista que logo após todo aquele período de repreensão, ou durante aquele período de repreensão, o que aconteceu com o povo? Foi invadido por Babilônia e levado cativeiro por um período ali de 70 anos, assim como o próprio profeta estava profetizando lá aqui no seu próprio livro. Então, era um período de apostasia sem paralelo na história de Israel. Veja, quando nós vemos aqui no capítulo 1, logo na introdução do livro aqui de Jeremias, ele vai dizer: no período dos reis
em que ele profetizou. E lá no verso 3 vai dizer que ele profetizou durante o período do rei Josias. E você sabe quem foi Josias? Josias foi um dos grandes reis de Israel, um rei que introduziu reformas no meio do povo, para que o povo então se voltasse novamente a Deus. Então Jeremias era como que um braço direito ali, o profeta do rei Josias, repreendendo o povo e exortando o povo para que tivesse um verdadeiro reavivamento e uma reforma na sua vida. Então Josias introduziu essas reformas e, apoiado ali pelo ministério de Jeremias, ele pregava, ele exortava e ele levava o povo a reflexões profundas sobre o tipo de apostasia que aquele povo estava vivendo. Como eu disse, uma história de apostasia sem paralelos na história de Israel. Quando nós vamos então no capítulo 2, que é o capítulo em que nós estamos estudando nessa noite, nós vamos encontrar não uma pergunta de Deus. Eu escolhi aqui uma pergunta de Deus para a nossa meditação, mas na verdade são várias as perguntas que Deus faz ao longo de todo o capítulo, mais uma vez, para fazer o quê? Para que o povo tivesse uma reflexão, para chamar ao povo uma conscientização dos seus erros e para que eles pudessem voltar ao Senhor Deus. Portanto, o objetivo de Deus nesse capítulo 2, basicamente, é fazer com que o povo reconhecesse os erros em que eles estavam cometendo, o tipo de apostasia que eles estavam fazendo, como eles estavam indo longe, se afastando de Deus. O povo era muito ingrato. Veja que, não sei se na sua Bíblia, mas na minha Bíblia tem, várias Bíblias têm isso, um título em cima do capítulo. Quando nós vemos o título aqui do capítulo 2 do livro de Jeremias, na minha versão diz assim, olha, o amor de Deus e a rebeldia do povo. Portanto, fica claro já no início aqui, até no subtítulo, no título, melhor dizendo, do capítulo. Obviamente que esse título foi colocado posteriormente, mas é um título que chama muita atenção. É o amor de Deus pelo povo e a rebeldia daquele povo ingrato. Então, eles estavam cometendo torpezas, idolatria, e Deus os estava repreendendo para que eles pudessem voltar, porque eles estavam desprezando as repreensões de Deus. E então nós chegamos, após essa breve introdução, no verso 11, o verso que nós lemos, que diz o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Queridos irmãos, Deus aqui está contrastando neste verso a fidelidade do seu povo escolhido com os gentios, os pagãos, que não conheciam o Deus verdadeiro. Veja a temática que Deus coloca, como Deus ele escreve aqui através de Jeremias essa mensagem. Veja, existe alguma nação que troque os seus deuses, mesmo que eles não sejam deuses? Não há, Deus estava dizendo. Ou seja, Deus está dizendo assim, os gentios que não me conhecem, os gentios, eles são fiéis aos seus deuses, entre aspas. Mas o meu povo que me conhece está me trocando por aquilo que é de nenhum proveito. Veja, a pergunta é para ressaltar a incoerência que o povo estava fazendo naquele momento. Veja, o que existe de bom em deuses? Nada. Mesmo porque deuses não existem. Deuses não fazem nada. Deuses só existem no imaginário do povo. Deus existe na mente das pessoas, no intelecto das pessoas, mas de verdade não existem deuses. O que existe é Deus, soberano Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, mas deuses não existem. Então Deus ele está contrastando para ver o seguinte: olha, veja a incoerência de vocês. Os gentios amam os seus deuses, que na verdade nem são deuses. E vocês que me conhecem, vocês estão trocando a minha glória por aquilo que é de nenhum proveito. Portanto, veja, Deus contrasta a fidelidade daquelas pessoas que adoravam deuses que nem existem, com a infidelidade do seu povo. Veja agora, eu gostaria de retroceder um pouquinho na história. Eu tenho feito isso ao longo de toda a semana, porque é sempre importante a gente entender todo o contexto em que o verso está inserido, não apenas pinçá-lo ali e
e fazer uma mensagem só em cima daquele verso, temos que entender o contexto, e eu gostaria que você refletisse, voltasse comigo ali no verso 5, você comparasse essas palavras de Deus, para que pudesse ficar mais claro o contraste daquilo que Deus está falando para aquele povo. Veja que interessante, verso 5 do capítulo 2, diz assim: assim diz o Senhor. Então não era Jeremias que estava falando, era o próprio Senhor que estava falando. E o Senhor diz assim: olha, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. Pausa, antes da gente continuar o verso, ali os versos. Veja o que Deus está dizendo. O que vocês ou os vossos pais acharam em mim de injustiça, ou seja, que eu tenha feito de ruim para vocês irem após, olha que interessante essa expressão que Deus diz, indo após a nulidade dos ídolos. E o Senhor diz assim: olha, tornando-se nulos eles mesmos. Olha que interessante. Quando nós vamos atrás da nulidade dos ídolos, ou seja, os ídolos não valem nada, e quando nós tentamos ir atrás desses ídolos, assim como o povo de Israel estava fazendo, Deus diz que não só os ídolos são nulos, mas nós mesmos nos tornamos nulos, ou seja, a nossa vida fica sem utilidade. Vamos avançar. No verso 6, Deus diz assim: olha, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito. Como eu falei, várias perguntas aqui ao longo do capítulo 2. A próxima pergunta de Deus, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra e morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Verso 7, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Irmãos queridos, presta atenção no que Deus está dizendo para esse povo. Deus começa a lembrar o povo de tudo aquilo que Deus fez por eles. Veja que há uma coerência nessas mensagens em que estamos transmitindo aqui todos do Velho Testamento. O homem, ele peca lá no início do Éden, se torna, portanto, rebelde a Deus. O relacionamento entre Deus e o homem é quebrado. O homem então agora se torna infiel, impuro, e ele não quer mais ter contato com Deus. Então depois nós vemos esses pecados do homem os levando para a escravidão do Egito. Então Deus levanta 2 homens, levanta Moisés e tira o povo do Egito, levanta Josué, como vimos na última mensagem, e introduz o povo na terra prometida. Agora Deus está lembrando o povo: olha, vocês se esqueceram do que aconteceu? Veja, vocês pecaram no jardim do Éden, eu prometi salvação, eu os cobri com vestes de justiça, mas após esse período todo vocês se rebelaram contra mim, ficaram escravos no Egito pela sua própria rebeldia. Então eu levanto homens, profetas, vão lá, os libertam da escravidão do Egito, coloco vocês aqui numa terra prometida, e agora, depois que está tudo bem na terra prometida, verso 7, eu vos introduzi numa terra fértil, e após vocês terem entrado nela, o que vocês fazem? Vocês a contaminaram e fizeram abominações. Veja, o ser humano, sabe por que Deus faz isso? Porque o ser humano tem memória curta. O ser humano se esquece facilmente, rapidamente, daquilo que Deus tem feito na vida do ser humano. Veja que interessante, nós, irmãos, nos esquecemos do que aconteceu no passado. Por isso que Deus pede para todos os dias, quando eu for dormir, eu me ajoelhe diante dele e relembre todas as bênçãos que ele me derramou naquele dia. Se nós fizéssemos isso, nós teríamos muito mais prazer no Senhor e não esqueceríamos tão facilmente das bênçãos que o Senhor nos dá. Mas a memória do povo é muito curta. E deixa eu dizer uma coisa para você, grave isso aqui: as bênçãos de Deus não são direito adquirido. A gente vai dormir na noite achando que Deus é obrigado a nos levantar no outro dia de manhã e nos conceder as mesmas bênçãos que Ele nos concedeu no dia anterior, para que a nossa vida não tenha problema. Queridos, não é assim. As bênçãos de Deus não são direito adquirido. Deus nos dá porque Ele é bom.
Deus nos dá porque a sua misericórdia dura para sempre, mas nós não merecemos. E as bênçãos de Deus não nos são direito adquirido. O povo agora foi liberto do Egito. Deus os fez entrar na terra prometida, e agora o povo entra na terra prometida, e depois de passar algumas gerações, o povo agora começa a se contaminar, a fazer abominações, ir após a nulidade dos ídolos, e começam a se tornar nulos em si mesmos, ou seja, a sua vida passa a não ter mais sentido. Então Deus agora nós vamos agora avançar, porque aí agora você consegue entender um pouquinho melhor a pergunta que Deus fez. Veja se tem sentido vocês me trocarem por outros deuses, deuses que não existem. Veja o que eu fiz por vocês. Então agora Deus mostra no verso 13 as duas coisas, duas atitudes, por assim dizer, que o povo fez, que refletiam essa rebeldia contra Deus e que efetivamente o povo estava indo após a nulidade dos ídolos. Veja o verso 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Veja, Deus revela de forma muito clara os 2 males que o povo cometeu, que era uma exteriorização daquilo que estava no coração deles. Vocês então me abandonaram, me deixaram, e ao me deixar, vocês foram lá e cavaram as suas próprias cisternas. Ou seja, vocês cavaram o seu próprio receptáculo de água. Só que esse receptáculo de água que vocês construíram, eles estão rotos. Sabe o que é isso? Rachado. Para que serve um receptáculo rachado? Para nada. Porque se aquele receptáculo foi criado, foi feito para armazenar água, se ele está rachado, sabe o que vai acontecer? A água não será armazenada. Então vale para que aquilo ali? Para nada. É isso que Deus está tentando demonstrar para aquele povo. Que Deus, ele é água viva, só Ele tem a água viva, mas o povo agora se afasta da água viva e cava essas cavernas, essas cisternas, e elas são rotas, elas são rachadas, portanto, elas não retêm água. Deus é vida, água aqui é vida. Deus está dizendo assim: vocês estão indo após a nulidade dos ídolos, vocês estão me trocando, vocês estão ficando sem vida. Ou seja, a vida de vocês não está fazendo sentido mais. Por quê? Porque vocês estão me abandonando. Aqui é um claro exemplo, uma clara advertência de Deus, de uma vida sem Deus. O que esse povo estava fazendo, e muitas vezes, e aí nós temos que trazer essa mensagem para os nossos dias, muitas vezes o que nós estamos fazendo é tentar viver uma vida sem Deus, viver uma vida à parte de Deus, buscar ter felicidade, buscar ter água onde não há água. Sem Deus não há vida. É isso que o povo estava fazendo muitas vezes, é isso que muitas vezes nós fazemos, viver como Deus oferecesse tudo o que nós necessitamos, mas nós não queremos. Sabe, queridos? Veja, Deus não te dá tudo o que você quer. Deus não é aquele pai que trata os seus filhos e os deixa mimados. Sabe como é aqueles filhos mimados? Eu quero. Não, o pai vai lá e dá. Não, Deus não faz isso. Deus dá aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Amém por isso. Deus não faz aquilo que nós queremos, porque se Deus fosse fazer o que nós queremos, nós não gostaríamos de ir para o céu. Deus faz aquilo que nós precisamos para ir para o céu, e não aquilo que nós queremos, porque o nosso coração, ele é pecador. Porque as pessoas trocam Deus, porque as pessoas se afastam de Deus, porque elas querem coisas que Deus não dá, porque elas querem fazer coisas na presença de Deus que Deus não permite. E aí o que acontece? Aquilo não combina com o meu estilo de vida que eu quero levar. Aí o que eu faço? Deus, obrigado, mas eu vou viver minha vida. Agora, Deus está sempre atrás do ser humano, como nós vemos aqui na história, buscando e buscando. As pessoas trocam Deus porque elas querem coisas que Deus não oferece, e porque isso não combina com o seu estilo de vida, elas acabam abandonando. Portanto, a pergunta de Deus, eu vou voltar sempre nessa pergunta, a pergunta do verso 11, por que vocês me trocaram? É uma pergunta para refletir no porquê nós estamos trocando.
Por que estamos trocando a Deus? Porque estamos amando mais os prazeres do que a Deus. Estamos amando mais o nosso estilo de vida do que aquele estilo de vida que é proposto para Deus. A cisterna não tem água. A cisterna não retém a água, e sem água ninguém vive. E aí, o que as pessoas fazem? Veja que nós estamos aqui elaborando uma linha de raciocínio, elaborando uma sequência que acontece. As pessoas começam a pedir coisas para Deus, ou tentar fazer coisas que Deus não permite, Deus não quer. Aí a pessoa se rebela contra Deus e começa a se afastar. E aí então ela cava uma cisterna, ou seja, ela tenta viver uma vida afastada de Deus, uma vida sem Deus. Essa cisterna é rota, ela é rachada, ela não retém a água. Bom, sem água ninguém vive. Então o que as pessoas fazem? Veja que interessante. Vamos até o verso 18, para você ver o que as pessoas fazem quando estão afastadas de Deus e tentando viver as suas próprias vidas como se nada estivesse acontecendo. Vamos ao verso 18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? Uma nova pergunta de Deus. As pessoas cavaram as suas cisternas e não tem mais, não tem prazer, não tem felicidade, porque sem Deus não tem felicidade. A água que é um símbolo da vida sem Deus. As pessoas não têm água, têm uma vida sem Deus, então elas estão infelizes. E aí o que elas fazem? Elas vão buscar água aonde elas estavam acostumadas a beber essas águas. E aonde é isso? Egito, buscando as águas do Nilo, e na Assíria, buscando as águas do Eufrates. Veja, a Síria e Egito são símbolo do pecado, são símbolo de voltar aonde você bebia água. Eu estou pensando aqui numa pessoa que se converteu, que aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, que ele fez uma transformação na vida dessa pessoa. A pessoa não era mais a mesma, agora Cristo tira ela do lamaçal do pecado, firma as rochas, os pés dela sobre a rocha, e a pessoa então começa a viver a vida cristã, mas ela quer continuar tendo o mesmo estilo de vida que ela tinha antes. Não é possível. Deus diz assim: não, rompa com isso. E aí a pessoa, não tendo mais aqui um prazer na vida cristã, o que ela faz? Tenta começar a viver uma vida à parte de Deus, uma vida sem Deus. E ela começa a ver que também não há felicidade. E aí o que ela faz? Volta para beber água onde? No Egito. Volta para beber água onde? Lá na Síria, no Nilo, no Eufrates. Ou seja, volta a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes. E digo para você, buscar água no Egito, buscar água na Síria, não vai trazer felicidade. Não vai trazer felicidade. Aqui é um símbolo muito forte, porque o povo havia vivido no Egito. E Deus já havia dito nos versos que nós lemos, nos versos 5, 6 e 7, que Deus os tirou do Egito. Então Deus os tira do Egito, planta eles numa terra prometida, uma terra boa, uma terra que agora eles tinham contato, a presença de Deus constante, e o povo não está satisfeito, começa a ir após a nulidade dos ídolos. E agora o povo faz o quê? Vai voltar a beber água lá no Egito. É como se o povo estivesse falando assim: eu quero voltar a ser escravo. Eu acho que aquela vida que eu tinha antes estava melhor, Senhor. Lê do engano, lê do engano. Vida, a parte de Deus, nunca trará felicidade. Portanto, a pergunta de Deus, no verso 11: por que vocês me trocaram? É uma pergunta para revelar o que estava no coração do povo. Aquilo que estava no coração deles e está sendo agora colocado para fora. A troca é uma consequência da falta do relacionamento. Sabe por que os gentios, conforme diz aqui no verso, os gentios não trocam seus deuses? Porque eles estão acostumados a adorar os seus deuses. Eles constantemente, e eu estou colocando sempre aspas esses deuses, porque a própria palavra do Senhor o coloca em letras minúsculas. Deuses não existem, mas as pessoas criam deuses em seus imaginários, criam deuses em seu psicológico, e Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo uma pergunta para você, por que você me trocou? E aí Deus reflete agora: olha os gentios, por que eles não trocam os seus deuses? Posto que não são deuses, mas por que eles não trocam aqueles deuses? Porque eles estão em constante adoração, em constante relacionamento com aqueles deuses. Ou seja, eles ficam alimentando aquilo na sua mente, eles ficam constantemente pensando naquilo. E é o que acontece? Eles não trocam os seus deuses. Agora, por que vocês estão me trocando então? Porque vocês não têm relacionamento comigo.
Deus, irmãos, é muito bom conosco. E mesmo diante de toda essa rebeldia, Deus ainda fala assim: olha, presta atenção no que você está fazendo. E eu vou te dizer, Deus fala, aonde isso vai dar. Veja o verso 19, capítulo 2, verso 19. Deus fala assim: olha, você está indo beber água no Egito e na Síria. E eu vou dizer para você onde isso vai dar. Então Deus diz assim: olha, a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Deus diz assim: olha, você quer ir beber água no Egito? Você quer ir beber água na Síria? Sabe o que vai acontecer? Você vai colher os frutos. Irmãos, quantos e quantos casos nós conhecemos? Você que está aí, com certeza conhece alguém. E pode até pensar em alguém nesse momento, de pessoas que uma vez estiveram firmes aqui na igreja, que não sentiram prazer mais nas coisas de Deus, começaram a ir beber lá no Egito, lá na Síria, no lamaçal do pecado. E o que acontece com a vida dessas pessoas? Colhem os frutos. Deus diz assim: olha, não sou eu que vou te castigar. Não. Deus não faz isso, meus irmãos. Deus é bom, Deus é amor. Deus não castiga as pessoas. Deus diz assim: olha, a tua malícia te castigará. Deus diz assim: olha, a tua infidelidade te repreenderá. Não sou eu. Ou seja, você simplesmente vai colher os frutos. E isso, irmãos, é uma máxima na vida cristã. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai o quê? Colher. Se eu estou colhendo rebeldia contra Deus, se eu estou colhendo infidelidade contra Deus, se eu estou indo beber nas águas do Egito, nas águas da Síria, onde não tem nada que presta, o que vai acontecer com a minha vida? Vai ser suja. Não dá para eu brincar com um porco e sair limpo. Não dá para eu ir no meio de um chiqueiro, brincar com um porco, fazer carinho e etc. e sair de lá limpo. Não é possível. O que Deus está dizendo para nós é isso: se você se afastar de mim, quiser viver uma vida à parte de mim, você vai colher os resultados. Então Deus, ele é tão bom que ele não só nos chama, nos convida, mas ele diz aonde pode dar o nosso pecado, aonde tudo isso vai dar. Veja, o trocar Deus por deuses, o trocar Deus por algo que é inútil, que não tem validade, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É um processo gradativo, sabe? Ninguém sai da igreja, abandona Deus do dia para a noite. E veja esse texto que eu vou ler para vocês agora. Esse texto, ele reflete exatamente isso que eu estou dizendo. Na verdade, eu estou refletindo o que o texto bíblico diz, né? Sendo mais claro. Veja o verso 27. Porque nós estamos falando de ídolos, estamos falando de nulidade. E veja o que essas pessoas estavam dizendo para Deus. Olha, que dizem a um pedaço de madeira, portanto um ídolo: tu és meu pai. Olha, irmãos, o nível. E eles dizem a pedra: tu me geraste. Aí Deus fala assim: olha, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem: levanta-te, livra-nos. Irmãos, sabe o que significa virar as costas para Deus e não o rosto? Eu vou exemplificar aqui para você. Eu vou tentar exemplificar aqui para ficar bem claro para vocês. Fique imaginando aqui agora, acompanhe comigo aqui, ó. Imagine que Deus está aqui na minha frente. Então Deus está aqui e eu estou de frente para Deus, correto? Sim. E eu estou aqui na presença de Deus, todos os dias. Eu estou aqui na igreja, eu adoro a Deus em casa, eu adoro a Deus nos cultos familiares, eu adoro a Deus através da minha pregação todos os dias. Eu estou aqui na presença de Deus. Aí eu começo a ter mais um relacionamento com Deus. O que começa a acontecer? Eu começo a me afastar de Deus. Eu vou dando passos para longe de Deus. Então veja aqui, é interessante que essas pessoas, elas não se afastam assim de Deus, ó, e vão embora. Não, elas estão aqui na presença de Deus e elas dizem o seguinte: olha, Senhor, o texto bíblico diz que elas viram as costas para Deus, mas não o rosto. Veja, eu estou na presença de Deus. Se eu virar para cá, eu vou em direção oposta a Deus.
Então veja que eu estou aqui de costas para Deus, mas eu não estou, na verdade, querendo ir embora. Eu estou aqui olhando, olha o processo gradativo. Ó. Eu estou indo longe de Deus, mas não tiro os olhos de Deus. Sabe o que é isso? É tentar viver uma vida dupla. Esse é o processo gradual que acontece com as pessoas quando se afastam da presença de Deus e começam gradativamente a sair da igreja. Elas estão dando passos em direção contrária a Deus, porque elas estão indo contrário a Deus, mas não tiram os olhos de Deus. Só que quando você está fazendo esse processo, e você vai andando, e sem tirar os olhos, em algum momento o que acontece? Aquela imagem, aquela presença começa a ficar muito longe. Você meio que começa a não olhar mais, e aí então cansa o seu pescoço, sabe? Você ficar olhando para lá e andando para cá. Tenta fazer isso depois na sua casa, tenta andar com o pescoço para trás para você ver como é ruim. Então em algum momento essas pessoas param de olhar para Deus e olham para cá, vou andar só assim. Só que o texto bíblico diz, em vindo a angústia, dizem o quê? Senhor, Senhor, levanta-te, Senhor, nos livra, Senhor. Olha a incoerência. Estava na presença de Deus, agora vira as costas para Deus, mas não o rosto. Começa a dar passos em direção a distanciar-me de Deus, só que aí lá na frente, quando o negócio aperta, eu olho para trás e digo, Senhor, me livra. Queridos, para que chegar nesse ponto? Por isso que Deus está dizendo assim, ó, por que me trocar? Por que me trocar? Para que ir até lá, para depois pedir para eu te ajudar? Por que não permanecer aqui diante de mim? Por que não permanecer na minha presença? Por que se afastar, dar as costas para mim e não o rosto? Ou seja, tentar viver uma vida dupla. Sabe, queridos, fazer isso, andar e olhar para Deus, é como se dissesse assim para o Senhor, Senhor, eu vou ali, mas eu já volto. Eu só vou beber um pouquinho de água ali no Egito, tá bom? Eu só vou ali curtir um pouquinho a vida, mas eu já volto, Senhor. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer um relacionamento diário e constante. E se nós não tivermos esse relacionamento constante e diário com Deus, iremos nos afastar. É isso que Deus está dizendo. Vocês irão me trocar. Veja, o texto bíblico é muito claro no verso 11. Porque vocês dão a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Uma vida à parte de Deus nunca terá sentido. Tem pessoas que às vezes falam assim, mas sabe o que é? Eu quero pelo menos aproveitar um pouco, né? Muitos jovens têm feito isso. Muitos jovens têm se afastado de Deus por causa disso. Porque eu quero curtir a faculdade, eu quero curtir meus amigos, eu quero ter namoros, eu quero fazer coisas que eu não posso fazer na igreja, ou seja, Deus não me permite fazer. Veja o processo gradativo. Deus não me permite fazer, Deus não te permite fazer porque Ele te ama. Deus não dá tudo que você quer porque Ele te ama. Uma vida cristã não é Deus fazendo tudo que nós queremos, é nós nos submetendo à vontade de Deus e transformando a nossa vida. A salvação não vem de fora, a salvação vem do alto. Nós não precisamos de autoajuda, de pessoas simplesmente para nos ajudar. Nós precisamos da ajuda de Deus, ajuda do alto nos ajudando a cada dia. Portanto, dizer isso para Deus, eu vou ali e já volto, eu quero pelo menos aproveitar um pouco, isso não faz sentido. Deus está dizendo, por que vocês me trocaram? Não faz sentido, Deus está dizendo, sabe? Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que esteja começando a dar esses passos, sabe? Está começando a virar aqui as costas para Deus, mas eu não quero tirar os olhos de Deus, porque eu sei que eu estou na igreja verdadeira, porque eu sei que esse aqui é o caminho. Puxa vida, mas aquilo ali está me atraindo tanto. E talvez eu esteja falando para alguém que esteja começando a dar os primeiros passos, mas não tira os olhos de Deus, porque Ele não quer se afastar, mas Ele também não quer deixar de curtir. Então fica nessa vida dupla, olha para Deus, mas eu quero curtir ali. Irmãos, não dá para ter um pé na igreja e um pé fora da igreja. Ou somos do Senhor, ou não somos do Senhor. Ponto. Não dá para ser mais claro do que isso. Ou somos do Senhor, ou não somos do Senhor. O problema é que esse afastamento, nós já estamos indo para praticamente a conclusão da mensagem. O problema é que esse afastamento, ele é gradativo, como eu falei. E nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande de nos acostumar com coisas que não prestam, principalmente, né? A gente se atua, a gente se acostuma com coisas. Então o pecado, sabe o que ele vai fazer?
vai fazendo? Vai cauterizando a nossa mente. E aí, irmãos, quando o pecado vai cauterizando a nossa mente, chega um momento em que nós nem percebemos que aquilo é mais pecado. E aí a gente começa a relevar. Não é tão ruim assim, vai. Eu só estou fazendo isso. É uma vez só por semana. É só um olhinho. É só de vez em quando. E aí, quando a gente menos percebe, a gente não está mais somente dando as costas e não o rosto. A gente deu totalmente as costas a Deus. A troca aqui é um símbolo da infidelidade. É um símbolo da infidelidade. Porque Deus diz assim, olha, depois de tudo isso que eu fiz por vocês, vocês ainda estão me trocando por algo que é nulo, algo que não é de nenhum proveito. Portanto, isso é um símbolo da infidelidade. É como assim, olha, Deus fala assim, ó, eu fiz tudo por você. Eu te amo, eu te dou a vida, te dei a salvação, eu te sustento. Deus faz tudo e eu não sou fiel. Só tem um antídoto contra isso. O antídoto é fidelidade irrestrita a Deus em todas as áreas da vida. Vou repetir, para que isso fique claro para você. O antídoto para esse problema de infidelidade é fidelidade irrestrita a Deus em todas as áreas da vida. E isso acontece, sabe como? Mediante relacionamento diário com Deus. Não tem outra forma. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O galho, quando ele é cortado e joga fora, ele não dá frutos. Fidelidade irrestrita. Irrestrita quer dizer que você precisa ser fiel a Deus no sábado, você precisa ser fiel a Deus nos dízimos, você precisa ser fiel a Deus ao seu matrimônio, você precisa ser fiel a Deus ao seu chamado. Veja, o que você tem nas mãos, Deus disse para Moisés. Deus disse para Josué, não te mandei eu, você está na igreja verdadeira, conclua a obra agora que eu te confiei. Fidelidade é esse chamado, fidelidade irrestrita a tudo aquilo que, em todas as áreas da minha vida, é a única forma, o único antídoto para mantermos um relacionamento constante com Deus. Não pode haver concessões, irmãos, por menores que sejam. Sabe, o nosso coração é pecador, o nosso coração é tendencioso para o mal. Não adianta, queridos. O pecado é como a gravidade, é uma força que nos puxa para baixo. Veja, se eu estou aqui em cima, é muito mais fácil eu descer do que eu subir. É muito mais fácil eu descer, por quê? Porque o pecado me puxa para baixo. Portanto, eu tenho que romper com tudo aquilo que me afasta de Deus. Se você está, nesse momento, ouvindo músicas que não são aconselháveis a um cristão, rompa com isso. Rompa. Não faça que nem... faça como fazem direto com o cachorro, quando precisa cortar o rabo. Ninguém pega o rabo do cachorro e vai fazendo assim, ó, corta um pedacinho hoje, amanhã corta um pedacinho e amanhã corta outro pedacinho. O que faz com o rabo do cachorro? Vai lá e corta de uma vez. Queridos, corte, roupa. Se você está assistindo séries que não prestam, não elevam o seu pensamento a Deus, e eu vou dizer, é difícil talvez achar uma série que vai fazer isso, hein? Te levar o seu pensamento a Deus. Se isso, irmãos, você está fazendo, isso está tomando o teu tempo de relacionamento com Deus, por favor, rompa, corte. Fidelidade irrestrita em todas as áreas da vida é o único remédio. Se você está lendo coisas que não prestam, se você está acessando sites na internet que não são puros, se você está indo por caminhos em que não vão te levar para perto de Deus, por favor, por misericórdia, Deus te pede nessa noite, rompa com isso. Porque senão vai chegar esse momento em que Deus vai ter que te fazer essa pergunta: por que você me trocou? Para ir atrás de ídolos nulos? Não vale a pena, não vale a pena, queridos. Eu vou concluindo perguntando para você: como está o seu relacionamento com Deus? Você tem tido coragem, como eu falei já em outras mensagens? Falei na última mensagem, para ser fiel, para ser corajoso, como Josué, não é fácil. E Deus não pede para ser corajoso para brigar com as pessoas de fora, para sair do seu trabalho. Não, Deus pede para você ser corajoso em obediência a Deus. Sabe, como está teu relacionamento com Deus? Você tem tido coragem e não vontade, porque vontade a gente não tem. Você tem tido coragem de acordar de madrugada para buscar a Deus? Como está teu relacionamento com Deus? É basicamente disso que se trata a mensagem. Fidelidade a Deus ou infidelidade a Deus? Para mantermos fidelidade a Deus, relacionamento.
e romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Queridos, nós só trocamos alguma coisa quando aquilo não tem mais sentido para nós, quando aquilo perde o valor para nós. Veja, ninguém troca um celular por um celular pior. Você troca? Não. Você compra um celular e você troca um celular por quê? Porque você precisa de um, você acha que você precisa de um mais novo. Por quê? Porque talvez aquele anterior não te serve mais, aquilo não tem mais valor para você, e você acha que aquilo, o outro vai ser melhor. Veja, ninguém vai trocar a Deus se ver em Deus valor, se ver em Deus um Deus amigo, um Deus amoroso, um Deus que nos salvou, assim parafraseando, nos tirou do Egito e nos colocou numa terra que mana leite e mel. Ninguém vai trocar a Deus se tiver um relacionamento diário com Ele, frente a frente. Sempre você vai ver valor em Deus. Agora, se nós começarmos a gradativamente nos afastar de Deus, nós não iremos mais ver o valor em Deus. E eu concluo nessa noite perguntando: Jesus é real para você? Ou Jesus simplesmente é o Jesus que você conhece de outros falarem? Ou Jesus é apenas alguém que está aqui nas páginas das Escrituras, mas eu não tenho relacionamento com Ele? Queridos, a única forma, eu repito, preciso ser incisivo nesse ponto, de mantermos não irmos atrás da nulidade dos ídolos, é fidelidade restrita em todas as áreas da vida, mediante relacionamento com Deus. Não quer você nessa noite, você que talvez já está dando as costas, mas está apenas ainda olhando para Deus, não quer você fazer uma entrega para Deus e dizer para Deus: Senhor, realmente, olha, depois dessa mensagem eu entendi que é nulo este estilo de vida que eu estou tendo, que realmente não faz sentido trocá-lo por o quê? Não quer você fazer essa decisão nessa noite, entregar completamente o seu coração a Jesus e romper com tudo aquilo que está impedindo o seu relacionamento com Jesus? Se esse é o seu desejo, eu vou mais uma vez fazer uma oração nessa noite, pedir que você se entregue, que você mais uma vez se coloque ajoelhados se você entender que isso é o melhor, se coloque em pé se você quiser, mas por favor, não deixe de pedir perdão a Deus por tudo aquilo que tem o impedido de relacionar-se com Ele, para que nós não cheguemos nesse ponto, o ponto de trocar a glória de Deus por aquilo que não é de nenhum proveito. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, para concluir essa mensagem e confirmar a sua entrega a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, verdadeiramente temos sido infiéis. Nenhum de nós, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, nem o que prega, nem o que ouve, tem sido capaz de ser fiel em todas as áreas da vida. Porque o nosso coração é mau, o pecado nos traz para baixo, mas nós, Senhor, não queremos chegar no ponto que o povo de Israel chegou, para que o Senhor tenha que fazer essa pergunta: por que vocês me trocaram, Senhor? Se nós estamos já começando a dar as costas para o Senhor, mas não tirando os olhos de Ti, por favor, quebre o encanto de Satanás em nossa vida. Quebre tudo aquilo que está impedindo o nosso relacionamento, Senhor. Que ele seja um relacionamento íntimo, saudável, realmente de um pai para com o filho, de um amigo para com o amigo. Por favor, Deus, transforma as nossas vidas. Tem pessoas nesse momento em seus lares que estão entregando o seu coração. Aceita a entrega dessas pessoas. Tem pessoas que estão dizendo nesse momento em oração para o Senhor: Senhor, eu realmente tenho ido longe, Senhor, mas segure minhas mãos para que eu não vá mais longe. Por favor, Deus, segure em nossas mãos. Rompa as cadeias do pecado e tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência e disposição em estudar juntos a palavra de Deus. Eu gostaria de lembrá-lo que nós teremos uma nova mensagem. Agora nós iremos entrar, a partir da próxima mensagem, nós iremos entrar agora no Novo Testamento, em perguntas que Jesus fez, que com certeza são perguntas também muito profundas ao nosso coração. Eu faço votos de que você tenha uma excelente noite, uma semana abençoada na presença de Deus, e que amanhã, na primeira hora do seu dia, você possa se levantar e ter um relacionamento com o Deus que te salvou. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus.